gente pede o que a gente nem precisa e o que não é bom para nós. Porém, a Bíblia diz de uma bênção que Ele derrama sobre nós no tempo certo, na hora certa. É a chuva que vem dEle. E o que nós vamos pedir nessa noite é, Senhor, que seja a Tua chuva. Não é aquela chuva circunstancial, só porque eu estou na quentura eu quero que amenize. Não é uma chuva circunstancial que nós pedimos nessa noite. Nós pedimos a chuva do Senhor. Um homem que esquentou o couro na provação foi Jó. Você lembra disso, né? Servo do Senhor que passou por 1, 2, 3, 15, 20 provações. E olha o que esse servo do Senhor diz. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia para nós fazermos o prelúdio falando da palavra do Senhor, em Jó capítulo 5, versículo 9 e 10. E vamos ver o que esse homem que estava no sol quente, no meio da provação, disse da chuva que vem do Senhor. Olha que lindo o texto da palavra do Senhor. Diz assim, Jó capítulo 5, versículo 9 e 10, você pode acompanhar. Ele faz coisas, falando de Deus, Ele faz coisas tão grandiosas que não se podem esquadrinhar. E tantas maravilhas, Ele faz tantas maravilhas que não se podem contar, diz na minha versão. E diz Jó sobre Deus, Ele derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Então que nessa noite a gente alcance essa chuva de Deus, que não é segundo o nosso humor, não é segundo, conforme aquilo que a gente acha que a gente necessita. É o que Ele quer fazer. Sabia que Deus tem um propósito para o teu coração e para o meu hoje, nessa noite? Já, Ele trouxe um plano para nós. Ele sabe o que Ele quer falar, Ele sabe até onde Ele quer chegar, o que Ele quer tratar. Depende agora de nós, abrimos o nosso coração para essa chuva dEle. Senhor, nós queremos Te adorar nessa noite, porque o Senhor é o Deus da chuva, é o Deus que nos faz passar também, nos permite passar por provações, mas, ó Deus, em cada provação o Senhor nos levanta, o Senhor, ó Deus, nos sustenta, o Senhor refrigera nossa de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores redimidos, graças dos céus obterão. Chuva de bênçãos, eu te louvarei, meu bom Jesus. Bendirei o Senhor, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Os justos verão e dirão: esse é o Deus da nossa salvação. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Porque Ele é tudo para nós. O louvamos porque só nele nós temos esperança. O louvamos porque Ele sabe o que é melhor para nós. O louvamos porque Ele é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Não há outro
Enquanto te adoramos, Senhor, quebra as cadeias. Enquanto te adoramos, expulsa os demônios. Enquanto te adoramos, ó Deus, estabelece o teu reino, a tua vontade. Enquanto te adoramos, coloca a tua legião de anjos ao nosso redor, para nos sustentar, para nos amparar. Enche-nos do teu espírito enquanto te adoramos, Senhor, porque nós queremos ser santos, assim como o Senhor é santo. Tu és tudo para nós e nada mais importa, nada mais tem valor em nossa vida. Tu és tudo para nós. E nessa noite, ó Deus, te agradecemos. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Então declara esse nome. Tu és Jesus. Você pode se assentar, querido. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Ano de 2023, um ano de frutificar. Pastor Cláudio, eu acho que esse templo aqui até dezembro vai ficar pequeno, hein? Porque eu creio que muitos aqui vão gerar muitos frutos para o Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias. Nós estaremos lendo o livro de Mateus, o último capítulo do livro de Mateus e os últimos versículos, os versículos 19 e 20. Nós vamos entender como cristãos, a maior missão que Deus nos deu, nós vamos ver agora, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, primeiramente para te agradecer, porque se nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela liberdade que nós temos de honrar e glorificar o Teu nome. Senhor, que este momento queremos passar aqui seja um momento muito proveitoso, que nós possamos aprender mais, nos aprofundar mais na Tua Palavra, pois a Tua Palavra, ela é viva, ela mexe conosco, e Senhor, que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, Deus. Que tudo que irá ser falado aqui venha nos exortar, Senhor, que venha fazer com que nós venhamos refletir em tudo que será falado aqui, Deus. Que o Senhor possa continuar me usando, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, e tudo que nós venhamos fazer ou falar aqui, Senhor, seja somente para engrandecer o Teu nome, Deus. Muito obrigado por tudo isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje, irmãos, é: nós devemos gerar frutos. Só para a gente entender um pouquinho, nesse texto, Jesus, ele já tinha pregado o Evangelho do Reino dos Céus. Jesus, ele já tinha passado
pela morte de cruz, Jesus já tinha ressuscitado e Jesus ele permanece alguns dias, e aí depois, antes dele subir, ele passa algumas recomendações aos seus discípulos, que seria a última missão que nós chamamos da grande comissão, que seria o comissionamento. Mas antes de a gente entrar nos pontos, eu queria abordar um assunto com os irmãos sobre o significado do ID. É muito comum nós ouvirmos, até mesmo muitos de nós, falar sobre o ID. Nós precisamos cumprir o nosso ID, nós precisamos sair da igreja, nós precisamos avançar. Normalmente, quando nós pensamos nesse versículo, essa interpretação que nós fazemos neste versículo, a ênfase é sempre colocada no ID, né? A gente sempre fala, temos que cumprir o nosso ID. O Senhor mandou a gente ir e pregar o Evangelho, como diz lá em Marcos, né? Então, a gente precisa se preocupar com esse significado desse ID em nossas vidas. Um fato verídico, que uma vez uma menina chegou para um pastor e falou assim: pastor, eu vi uma denominação cumprindo o ID deles com excelência, mas que coisa linda e tudo. E o pastor ali, ele criou coragem e conversou com aquela irmã. Irmã, então, essa denominação, ela é cheia de heresia. E aí aquela irmã ficou espantada, mas na cabeça dela, ela falou: pastor, mas pelo menos eles estão cumprindo o ID deles. Eles estão lá, eles estão fazendo. E isso aí tem que despertar em nós realmente esse significado do ID. O que esse ID significa para nós? Mesmo aquela menina sabendo que aquela denominação era uma denominação cheia de heresias, ela falou: ah, mas pelo menos eles estão cumprindo o ID que o Senhor mandou fazer. E aí, uma pergunta: qual é o verdadeiro significado desse ID? Se nós pararmos para ver na estruturação desse sermão, nós não vamos entrar aqui em gramática de grego, nada disso, mas o verbo id, quando nós pegamos o texto em grego, ele não está no imperativo. E isso, quando nós vamos fazer a interpretação, nós vamos ver que, na verdade, o que o Senhor fala para nós fazermos é fazer discípulos, não ide. Nós precisamos ir e fazer discípulos. Mas quando nós fazemos esse estudo do grego, a gente vê que o real sentido, a ênfase tem que ser dada somente ao fazer discípulos, não exatamente ao ide. E aí a gente para analisar, a gente percebe que muitas pessoas realmente, toda vez que tem que falar sobre esse versículo, sobre esta passagem, foca somente sobre o id. Você precisa ir, o Senhor está esperando. Você não foi ainda, por quê? Só que aí vem uma pergunta, que essa pergunta possa fazer cada um de nós que estamos aqui, aqueles que vão ver depois no nosso canal, a palavra-chave: nós estamos indo para onde? Nós estamos fazendo o que com isso? E aí o primeiro ponto que eu queria abordar com os irmãos é o noivo. Muitas vezes, algumas vezes, nós paramos de gerar frutos. E quando nós paramos de gerar frutos, talvez, algumas vezes, nós podemos pensar: o Senhor parou de nos dar
frutos. Mas, na verdade, irmãos, não é isso que está acontecendo. A realidade é que nós não estamos tendo uma comunhão, um relacionamento com o noivo. E por nós não estamos tendo esse relacionamento, e isso, é exatamente isso que acontece, nós paramos de gerar frutos. Mas não é o Senhor que parou de nos dar esses frutos, é porque nós não estamos nos relacionando com Ele da forma que nós temos feito. Confesso que com tantas coisas que nós temos para fazer, tantos trabalhos, né, os afazeres de casa, igreja, escola, faculdade, às vezes a gente acaba vivendo alguns momentos tão superficiais com o Senhor que a gente acha que esses momentos superficiais estão bons para a gente. Para a gente pode até estar, mas para o Senhor não. O Senhor quer muito mais de nós. Muito mais de nós. Isso faz nos refletir sobre esses momentos que nós estamos tendo. São momentos superficiais ou são momentos que realmente estão agradando ao Senhor? E aí, nosso relacionamento com o Pai tem que ser exatamente esse. A gente precisa buscar, orar. Convido os irmãos agora a olhar ao seu redor. Olhem para os outros irmãos que estão aqui na igreja. Olhem um para os outros. Eu creio que tem alguém aqui que você olhou, que você não tem a intimidade. Você conhece, sabe que é membro, ou sabe que é visitante, mas você não tem uma intimidade com ele. Aí, uma pergunta: como que vocês vão ter uma intimidade com essa pessoa que vocês trocaram um olhar e vocês viram que vocês não têm intimidade? Vocês só vão ter intimidade com essa pessoa se vocês chamarem ela para perto de você, vocês conversarem, vocês trocarem ideias, saberem do que uma gosta, do que a outra gosta, do que o outro gosta. E assim, ter um relacionamento e ter uma intimidade. E no reino dos céus não é diferente, irmãos. É a mesma coisa. O Senhor, Ele espera que nós tenhamos relacionamento, intimidade com Ele, para que a gente possa fazer as coisas fluírem. Uma coisa muito importante é que o Senhor, Ele investe em nossas vidas a todo momento. A todo momento. Se o Senhor está nos dando um livramento, se Ele está enxugando as nossas lágrimas, se Ele está mostrando alguma coisa para a gente que a gente pediu em oração para que Ele mostrasse, um cuidado do Senhor conosco, tudo isso, irmãos, é porque o Senhor está investindo em nossas vidas. E quando o Senhor está investindo em nossas vidas, o que nós podemos pensar? O Senhor, Ele espera algo de nós. O que o Senhor espera de nós? Ele espera que nós possamos gerar frutos, filhos espirituais. É exatamente isso, é exatamente dessa maneira. E esse investimento que Ele faz em nós é exatamente a busca pelo resultado positivo, como nós falamos, que é o mesmo que gerar bons frutos. O segundo ponto, não tão menos importante, mas eu queria falar com os irmãos sobre produzirmos frutos de arrependimento. Como isso é importante, irmãos, como isso faz parte de toda uma engrenagem para que a gente possa fazer ela se movimentar. No livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim, ó: deem fruto,
que mostre o arrependimento. Em outra versão, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Quando Deus, Ele investe na vida de cada um que está aqui, na minha vida, Ele espera que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados. Ele espera isso. Ele espera que nós abandonemos o caminho que não agrada ao Senhor. E quando a gente pensa em arrependimento, quando a gente fala de fruto do arrependimento, não tem como a gente pensar numa mudança de mente, mudança de direção, mudanças de atitudes, tudo isso significa mudança. E essa mudança de mente, mudança de atitude que nós temos, é o mesmo que gerar frutos de arrependimento. Se você se arrepender dos seus pecados, verdadeiramente, e não voltar a praticar aqueles pecados que nós sabemos que é errado, que não agrada ao Senhor, automaticamente, irmãos, nós estaremos gerando bons frutos em nossas vidas. No livro de Efésios, capítulo 5, dos versículos 8 ao 10, diz assim, ó: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios capítulo 5, dos versículos 8 ao 10. E aí o terceiro ponto que nós vamos abordar é o seguinte: o que nós temos gerado em nossas vidas? Será que nos nossos últimos dias nós temos pensado sobre isso? Nós temos se preocupado em gerar filhos espirituais para o Senhor? Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas? Porque se nós estamos aqui hoje foi porque o Senhor permitiu. O Senhor está cuidando de nós, está nos guardando, nos trouxe até aqui. E aí, o que nós temos feito por Ele? Temos gerado filhos espirituais, filhos para o reino? Ou temos feito outras coisas? Será que nós temos entrado no nosso quarto, nós temos orado, nós temos pedido direção a Deus, para que Ele nos mostre, talvez, se for necessário, esses frutos que estão ali aguardando nós chegarmos até aquele local para pregar a palavra para aquela pessoa que tanto necessita? Será que nós temos tido um tempo de qualidade com o Senhor? Por muitas vezes nós temos tempos de qualidade com tantas coisas. Tempo de qualidade para estudar, tempo de qualidade para ver algum filme, tempo de qualidade para sair para fazer alguma coisa, um passeio. Mas nós estamos tendo tempo de qualidade com o nosso Deus? De conversa? De intimidade? De busca? O Senhor está investindo em nós, irmãos. E Ele está esperando um resultado. Ele está esperando um retorno de nós. Que nós venhamos gerar frutos. A palavra do Senhor é clara. Ele nos diz aqui: ide e fazei discípulos.
Eu vejo que esse momento é um momento de nós realmente nos questionarmos sobre tudo isso que estamos vivendo. Nós estamos tendo esse tempo de qualidade com o Senhor, ou nós não estamos tendo esse tempo? Quais os frutos que vocês têm gerado, que nós temos gerado? Olha que ótima oportunidade que o Senhor nos está dando hoje para refletirmos sobre a ordem dele em fazermos discípulos. Estamos cumprindo? Estamos fazendo? Eu creio e eu peço a Deus que realmente nesse dia possa gerar uma inquietação em nossos corações e que nós possamos realmente refletir de verdade. Não somente chegar aqui, sentar nesse banco, ouvir o pastor pregar e depois ir embora para casa e ficar lá no seu bem-estar, na sua cama, na sua televisão, no seu sofá e continuar vivendo uma vida que para você está certa e que ninguém está vendo. Então, meu pastor não está me vendo, ninguém está me vendo, então a minha vida que eu estou levando está ótima. Eu não preciso me preocupar com isso, com essa questão de relacionamento com Deus. E aí, irmãos, me faz pensar o seguinte: nós glorificarmos ao Senhor com a nossa boca é uma coisa. Agora, nós termos atitudes diferentes, atitudes que agradam ao Senhor, aquela resposta que às vezes nós gostaríamos de dar, nós não damos. Às vezes, quando nós estamos no trânsito, quando aquele homem ou aquela mulher nos fecha, e às vezes a gente dá vontade de ir atrás, falar alguma coisa, volta a falar, aqui dentro da igreja, sentado, glorificando a Deus com a sua boca. Até peço perdão a Deus, mas até parece fácil isso. Mas na verdade, vai muito mais além disso. É o que realmente nós estamos vivendo no íntimo. É o que realmente nós estamos fazendo. É o que nós estamos buscando. Qual o relacionamento que nós estamos tendo com o Senhor? Caminhando para a conclusão, quando nós produzimos bons frutos, nós mostramos com palavras e com atitudes que somos verdadeiros discípulos de Deus, que nós estamos realmente no caminho. Porque por muitas das vezes, a gente, sem abrir a nossa boca, algumas pessoas já olham para a gente e perguntam: você é crente? Aí você fica meio assim, né? Sou, sim. Por quê? Não sei. Eu olhei para você e vi que você era crente. Esse é o melhor testemunho. Esse é o melhor testemunho. Não existe testemunho melhor do que esse. Então, que nós possamos aprender não somente a glorificar a Deus através da nossa boca, mas também que nós possamos glorificar a Deus quando nós saímos dessa igreja aqui e nós estivermos na rua, estivermos na nossa casa, conforme nós vamos falar com os nossos filhos, como vamos tratar as nossas esposas, como as esposas vão tratar os seus maridos, como nós vamos agir quando Satanás colocar alguma cilada na nossa mão, só para nos provar, para saber se realmente nós somos discípulos do Senhor ou não. Precisamos ficar atentos a isso também.
às vezes nos mínimos detalhes, às vezes até no troco do pão, precisamos ficar atentos, porque nós precisamos dar testemunho, porque através desses testemunhos, através das nossas ações, através das nossas mudanças, as pessoas já nos veem como discípulo de Deus. E por muitas das vezes há um despertamento nessas pessoas em saberem que Deus que você serve. Por que você age dessa maneira? Que paz é essa que você tem de espírito? Que paciência é essa que você tem? É exatamente tudo isso. Apenas ir não basta. E é verdade. Apenas irmos não basta. A ordem que nos foi dada foi fazer discípulos. Nós vamos? Sim. É necessário? Sim. Precisamos dar o primeiro passo? Sim. Mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos fazer discípulos. O Senhor está nos aguardando, está aguardando um resultado, que é nós gerarmos frutos. E aí, me vem à mente, quantas ferramentas hoje nós temos ao nosso favor, para que nós venhamos, de alguma maneira, tentar também gerar bons frutos? Internet? Não, internet não, Paulo Júnior. Internet é coisa do diabo. Não, irmãos, internet não é coisa do diabo, não. Deus criou tudo, Deus criou os céus e a terra. A internet vai fazer mal, dependendo da maneira que você vai usar. Mas é uma ótima ferramenta para a gente fazer discípulos. Vamos usufruir dessas ferramentas que nós temos, não somente internet, mas várias outras que não estão me vindo à mente aqui agora. E uma coisa também muito importante, irmãos, cada um de nós que estamos aqui, que estão em suas casas nos assistindo, Deus deu um dom para cada um de nós, cada um. E eu creio que cada um que está aqui deva saber o dom que o Senhor deu para vocês. E que a gente, além dessas ferramentas, a gente possa também usar esse dom que Deus nos deu. Deus não deu um dom para cada um de nós, para que nós fiquemos sentados ali, sentados na cadeira, sem fazer nada. E aí, irmãos, eu passei uma situação nessa segunda-feira, eu confesso para os irmãos que eu fiquei extremamente abalado. Eu cheguei do meu primeiro cliente, e esse meu primeiro cliente veio falar comigo: Paulo, você não sabe o que aconteceu. Aí eu falei: o que houve, irmão? Ele: rapaz, um menino, um homem de 24 anos, se matou, se enforcou. Irmãos, eu confesso que o pensamento que veio em minha mente foi: aonde você estava? O que você estava fazendo? Como se fosse um sentimento de culpa. Não conhecia aquela pessoa, mas como isso mexeu no meu coração, porque na mesma hora eu fiquei pensando, como semana após semana nós estamos ouvindo pregações sobre frutificar, tratamento, ser tratado, gerar frutos, tudo isso, e eu fiquei pensando: meu Deus, por que o Senhor me colocou no caminho dessa pessoa? Por que de repente o Senhor não usou alguém para entrar no caminho daquela pessoa? A gente sabe que Deus é soberano, a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, mas nós, como de carne, pecadores,
às vezes a gente tem certos tipos de pensamentos. A gente acha que nós somos culpados. E aí aquilo mexeu assim muito comigo. Aí eu fiquei pensando, né? Como tem assim muitas pessoas aí fora sedentas do amor de Deus, da palavra de Deus, sedentas por um carinho, por uma palavra de conforto, uma palavra de amor. Muitas vidas que precisam somente ser vistas. Falaram assim: você olhou para mim, você parou, você apertou a minha mão. E é isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós possamos ir atrás dessas pessoas, dessas vidas, para que através de nós, através das nossas atitudes, de nós cumprirmos o nosso id, o nosso fazer discípulos, nós possamos gerar frutos espirituais para Deus, que é o que Ele mais quer. Antes de terminar, eu queria falar 2 frases e depois falar mais uma coisinha com os irmãos. A primeira é um homem muito conhecido como o príncipe dos pregadores, que é o Charles Spurgeon. E uma frase que ele diz, que eu achei sensacional e coloquei aqui para compartilhar com os irmãos, diz assim, ó: o evangelho é como um leão enjaulado, não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula. Vocês entenderam, irmãos? O evangelho é como um leão enjaulado, não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula. Ide, faça discípulo. E uma outra, não sei aqui se todos conhecem, o Oskar Schindler. Ele é um alemão, ele é até um aliado do nazismo. Não vou entrar aqui nesse mérito. Obrigado, irmã. Deus te abençoe. Até convido os irmãos para procurar um pouquinho sobre ele. Ele era um católico, mas ele tem uma história muito, muito marcante com os judeus. E uma frase que ele disse é a seguinte: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Para a gente, talvez, salvar uma vida, Paulo Júnior, uma vida, irmãos, uma vida, para nós, talvez não seja nada. Mas para a vida daquela pessoa que você apresentou, o Deus que você serve, vocês podem ter certeza que você mudou o mundo inteiro daquela pessoa. Você mudou todas as expectativas daquela pessoa que você trouxe para a casa do Senhor. E aí eu não poderia terminar esta noite sem fazer um desafio à igreja. Não um desafio para mim, Paulo Júnior, um desafio para a igreja, para com Deus. Hoje, quarta-feira, nós ainda temos o restante da noite de quarta-feira. Nós temos quinta, sexta, sábado e domingo para terminar essa semana. E o desafio que eu queria trazer aos irmãos é para que quem aceitar esse desafio, até domingo, gerar um fruto espiritual. Irmãos, eu não estou falando de 2, 3, 4, 5, 6, eu estou falando de um. Você vai ter o restante da noite de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vamos botar como se fosse 5 dias, para gerar um fruto espiritual
para o Senhor, será que isso é pedir muito? Será que nós não vamos chegar em casa, não vamos pensar em alguém que já, de repente já esteja o Senhor mostrando para a gente? E eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano. Poxa, caramba, é a oportunidade de eu voltar a falar do Senhor para aquele irmão. Irmãos, é um desafio você com Deus. O Senhor só me incomodou para falar isso para a igreja. Mas eu gostaria de saber, os irmãos vão entender depois, quem gostaria de aceitar esse desafio de até o domingo, fim do domingo, gerar um fruto espiritual. Eu gostaria que vocês levantassem uma de suas mãos. Que Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pastor Cláudio, eu gostaria de convidar o pastor aqui para estar fazendo uma oração, porque eu creio, irmãos, que vocês que levantaram as mãos, por alguns motivos espirituais, possam estar neste momento tendo alguns conflitos internos sobre questões que eu não sei, mas o Senhor sabe. Talvez seja tímido, talvez não consiga ter uma abertura com tal pessoa, talvez não sabe como chegar. E a oração que o nosso pastor Cláudio estará fazendo, peço, pastor, que seja para que o Senhor venha quebrar todas as correntes do inferno e que todas as dificuldades que nós temos, que essas dificuldades possam ser quebradas no nome de Jesus e que todas essas pessoas que aceitaram esse desafio possam gerar um fruto para o Senhor, assim como a palavra dele diz. Amém, vamos orar, né? Se você nessa noite entendeu o recado do Senhor e tem alguma corrente, conforme o irmão Paulo Júnior, seminarista formado, compartilhou conosco, nós vamos orar agora. Talvez essa corrente que te amarra a compartilhar do Evangelho seja timidez. Outros, seja algum sentimento de inferioridade, de achar que não pode, que não consegue. Talvez seja o fato de você ter vergonha, né? Timidez é diferente de vergonha. Às vezes você não é tímido para um monte de coisa, mas para isso você é. E às vezes você acha que vai passar vergonha de se expor, de dar uma palavra religiosa, né? E eu quero te desafiar a aproveitar essa oportunidade. Talvez você tenha muita disposição para falar do seu time do coração, né? Time de futebol. Talvez você, no período eleitoral, tenha tido grande garra de defender aquilo que você acreditava, enquanto ideologia, enquanto partido, enquanto direção política. Você falou para todo mundo, mandou zap para todo mundo, né? Talvez, quando seja alguma coisa relacionada à sua família, você tenha aquela coragem de enfrentar quem quer que seja. Não, na minha família ninguém toca. Mas Jesus é sua família. E você tem, como crente em Jesus, o poder. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o dinamis, é o poder. É a mesma origem da palavra dinamite. Olha que lindo, que tremendo, a explosão que há no seu coração, na sua vida. Então eu quero orar nesse sentido, para que Deus quebre essas amarras na sua vida, mas você precisa primeiro querer. E se alguém tem alguma dificuldade nesse sentido, você pode ficar de pé e eu vou orar por você, para que Deus possa quebrar isso na sua vida e te dar aí visão, disposição, coragem para pregar o Evangelho como Ele deseja, com palavras, com atitudes, com testemunho. Faça isso.
Se você deseja, fique de pé, que Deus te abençoe. Eterno Senhor, nosso Pai amado, amado de nossa alma, em quem temos posto a nossa confiança, neste momento queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que veio a nós como instrumento de despertamento e que cada um recebeu da forma que deveria receber, porque o Senhor conhece os corações e discerne os pensamentos. Portanto, Pai, age. Portanto, ó Espírito Santo, toma o teu lugar para nos levar a ter ousadia, para falar mais do teu amor, da tua graça, para testemunhar do que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Contempla estes que estão de pé, estes que estão sentados. Contempla aquele, ó Deus, que na hora de testemunhar, ele é travado, ela é travada, em nome de Jesus, que essa trava possa ser rompida, e ele e ela tenha disposição, vontade, que toda vergonha caia por terra, porque a tua palavra diz que se nós nos envergonharmos dele, ele se envergonhará de nós diante do Pai, porque ele entregou a sua vida por nós. Portanto, ó Pai, não queremos ter o mínimo de reserva para pregar o teu evangelho, para fazer discípulos. Recebe, ó Deus, agora a disposição de cada um aqui que sentiu-se incomodado no seu coração, para gerar frutos de arrependimento, para tornar a sua vida mais próxima, buscar mais ao Senhor com relacionamento, e assim ser um servo melhor, fazendo discípulos, em nome de Jesus, amém e amém. E nesse mesmo sentido, nós vamos continuar orando. Eu quero convidar aqui à frente o pastor José Lourenço. Vem cá, pastor José Lourenço. O pastor José Lourenço vai orar pelos nossos pedidos de oração, nossos motivos de oração. E eu tenho certeza que muitos veio aqui na casa do Senhor com alguma coisa, com um desejo, a intenção de colocar algo diante de Deus, fruto da sua necessidade. E nós vamos assim estar orando. Jesus, no capítulo do Evangelho de João, inspirou João a compartilhar o texto da experiência aqui de Jesus, que ele disse assim, João 15,16: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Gerar frutos está ligado ao que nós pedimos ao Senhor. Gerar frutos envolve toda essa atmosfera de aquilo que nós sentimos de necessidade diante de Deus para colocarmos. E Ele diz, tudo que você pedir, porque geralmente quando a gente está dando fruto, a gente está ligado a Ele, a videira verdadeira, e aí a gente entende a vontade dEle, e o que a gente pede a Ele é segundo a vontade dEle. Então nós vamos estar orando nesse momento. Nós temos aqui alguns pedidos de oração recorrentes. Pastor Zé Lourenço vai nos conduzir nesta oração, pedidos gerais, pastor Paulo Davi, o Samuel, o esposo da Jane Borges, o irmão Gilbert, a irmã Regina, o Samuel Ramos, o Dinabel, Maria Cecília, o Jorge, o senhor Fernando, saúde emocional e espiritual de Lúcia Helena, pelas famílias atendidas pelo Ministério Mais Amor, pelas famílias enlutadas. E também, motivo de gratidão é o Theo, filho do Maicon e da Camila, que semana passada oramos por ele, que estava internado, e ontem ele teve alta, e agradece aos irmãos pelo restabelecimento do Theo, glória a Deus. Também devemos orar pela cura do Roberto Braga, um pedido que chegou até nós aqui.
Hoje nós estamos sem os pedidos do chat, estamos sem a internet online, né? Mas estamos gravando e provavelmente já estaremos postando depois. Mas vamos estar orando então. Você que tem um pedido específico de oração, fique de pé no seu lugar. Isso, coloque diante do Senhor. Você tem algum motivo de gratidão, também assim o faça. E vamos orar nesse momento com o pastor Zé Lorenzo. Oremos. Senhor, obrigado nesta noite, porque estamos aqui na tua casa. Pai, temos a certeza de teu poder, da tua graça, Senhor, agindo em nossas vidas e nas vidas de aqueles que nesta hora precisam do Senhor. Ó Pai, nesta noite, Senhor, ouvimos tantos irmãos que precisam de saúde, Senhor. Muitos deles já com muito tempo, Senhor, mas aguardamos em tua graça e poder que o Senhor continue abençoando e assim o Senhor terá a bênção de ver essa cura, esse restabelecimento, Senhor. Obrigado, Pai, nesta noite por as orações que já foram feitas realidade pelo Senhor. Ó Pai, continua agindo em tua igreja. E obrigado, Pai, por os livramentos que o Senhor dá para nossas vidas. E nesta noite também, ó Pai, colocamos cada uma de nossas necessidades espirituais, materiais, emocionais, Senhor. Colocamos, Senhor, este pedido de cura desta pessoa que colocou nossa irmã aqui nesta noite. Senhor, age em sua vida, Senhor. E assim, ó Pai, continua abençoando a tua igreja, que certamente, Senhor, sejamos crentes, sejamos cristãos, que frutifiquemos, Senhor, conhecendo, ó Pai, que para nossas vidas a frutificação é a testemunha, Senhor, de que Cristo mora em nossas vidas. Pai, continua abençoando a tua igreja, Senhor. E assim, ó Pai, cada desejo, cada necessidade, novamente colocamos em tuas mãos. Aquelas necessidades, Senhor, de emprego, aquelas necessidades, Senhor, de problemas, Senhor, da justiça. Ó Pai, que o Senhor continue agindo para a bênção da tua igreja. Ó Pai, obrigado nesta noite, Senhor, e que nesta noite também ao sair, tenhamos essa certeza, que nesta semana, ó Senhor, vamos ter também um fruto, Senhor, porque nossas vidas colocamos em tuas mãos, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Fiquemos de pé para responder ao Espírito nessa noite. Esse ide que o Senhor nos concedeu, esse ide que nos foi lembrado. E o que é importante não é tanto o ide, porque qualquer um pode estar indo, né, para qualquer lugar, mas como foi lembrado, bem lembrado nesta noite, que o Senhor nos pede que façamos discípulos, frutificando, tudo a ver com oração, percebeu? Nesse último versículo o pastor Cláudio mencionou, e a gente continua assim, né? Que o Senhor nos encha dele, o Senhor nos ungiu, e nessa semana, os ungidos do Senhor estarão nas ruas. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Você crê nisso, querido? Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar.
chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Queremos ser, Deus, os ungidos pelo Senhor, para trazer um ano aceitável do Senhor. Nesse restante de semana, Deus, queremos produzir para o Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Oh, aleluia! Nós aceitamos esse desafio nessa noite, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor, o dono do ID, é o Senhor, o sustentador do ID, é o Senhor quem nos faz produzir frutos dignos de arrependimento. Nessa noite pedimos, ó Deus, que esses frutos que nós vamos produzir nessa semana para a Tua glória gerem em nós arrependimento, santificação, mas também gerem vida em outras pessoas. Usa-nos para engrandecer o Teu nome, para salvar vidas, para restaurar o caído, para levantar o que está desanimado. Usa-nos, ó Deus, para trazer o que está afastado. Usa-nos, Deus, para libertar os cativos. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Oh, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem trabalhos de justiça. Aplauda o Senhor, querido. Louvado seja o Senhor. Nós vamos assim, nesse desejo, né, para a nossa casa, pedindo que o Senhor nos use, viu?
Atenção aos sinais, viu, igreja? Atenção aos sinais. Amanhã na porta do banco pode acontecer. Primeiro fruto para ser gerado. Talvez quando a gente chegar em casa hoje, atenção, porque Deus nos chamou para libertar os cativos. O pastor Clademir, nessa noite, ele está voltando de São Paulo. Ele foi hoje cedo. Você pode se perguntar, mas como? Sim, nós chegamos ontem às 2:30 da manhã, mas hoje às 7 da manhã ele precisou voltar para São Paulo. Isso é uma história que depois ele vai contar. E ele precisou ir para São Paulo. Ele já está no caminho de volta. Ore para que ele chegue em segurança. Chegará aproximadamente meia-noite em casa, mas que o Senhor o acompanhe. No domingo estaremos todos juntos aqui, né, para louvar o Senhor. Foi um tempo muito abençoador, tanto a semana que estivemos em Recife na convenção, quanto a semana de férias ali no estado de Goiás. Obrigada pelas suas orações, pelo seu carinho. Vamos com a graça de Deus, vamos em paz, né? O Paulo Júnior, pastor Cláudio, pastor José Lourenço, irmão Marcos, estão aí para cumprimentar os irmãos nessa noite. Que Deus te abençoe, viu? O seminarista Paulo Júnior nessa noite, já formado, né? Já é bacharel em teologia, nos abençoou nessa noite com a palavra do Senhor. Querido, pode se assentar, com oração silenciosa estamos despedidos.